encerrando a rodada 3, iniciando agora a rodada 4. Gente, agora a gente vai se dividir em 2 grupos. Eu vou ir para esse painel de mercado, ampliação do mercado sustentáveis da moda, que tem os convidados, né, a Francisca Vieira, o Paulo Kim, a Tamires Pontes e o Yami Reis. E a gente vai estar, então, se dividindo nos grupos. Estou muito feliz, porque realmente sou Ó, pessoal, aqui onde vai ser a sala do painel, né, ampliação de mercados sustentáveis da moda. O pessoal já tá aqui. Né, que evidencia os eixos de sustentabilidade e inovação e também representa o Instituto Brasil Eco Fashion, que fomenta produções, eventos, ações, qualificações direcionadas às perspectivas educacionais também quanto à moda sustentável. Né? O painel vai trazer a perspectiva de ampliação de mercados sustentáveis na moda, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma das participantes, para que elas apresentem também um pouco sobre si, né, pela própria fala delas, e também as instituições e iniciativas às quais elas pertencem. Pode começar com isso. Boa tarde, obrigada Cecília, obrigada Daniel. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu estou com mulheres que eu conheço há algum tempo e a gente não combinou. Eu não combinei, né? Mas a Francisca combinou tudo. Mas são mulheres muito inspiradoras e ainda bem que nós somos de nichos diferentes. Assim. Bom, eu sou Tamires, eu sou estilista têxtil e fundadora da Phyco Labs. Phyco é fico, que vem do grego, que significa algas, e labs de laboratório. Nós somos uma startup de biomateriais focada em desenvolver fios e fibras têxteis à base de algas marinhas. Como eu mencionei rapidamente, a indústria têxtil tem problemas em toda a cadeia de valor de moda. Então a Phyco Labs ela não esperou crescer para a gente pensar no nosso impacto. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos apenas com algas marinhas cultivadas. Por quê? Um dos grandes problemas da rastreabilidade da origem dos materiais, a gente não sabe. Então, hoje a gente consegue rastrear a nossa matéria-prima da fazenda até o nosso fio, as nossas amostras de fio. Outro problema grave na reciclagem, por exemplo, é a mistura de materiais. Então, é por isso que a Phyco Labs hoje tem feito os fios usando apenas algas marinhas e não outras matrizes de materiais como o poliéster, ou o nylon, ou o algodão. Eu comecei a trabalhar com moda, eu sou socióloga por formação, mas descobri que não era o que eu queria fazer da vida, porque eu sempre falo que o trabalho tem que ser algo que te desperte uma paixão e que você queira todo dia acordar para fazer aquela coisa. E eu descobri que não era o que eu queria. Eu não queria todo dia acordar e me trancar numa biblioteca com livros antigos, cheios de ácaros, eu sou super alérgica. Eu queria algo que me jogasse no mundo, que me levasse para conhecer novas pessoas. E a moda, não é à toa que ela está nesse evento aqui agora, né? Porque ela pertence à economia criativa. E eu adoro falar isso. Por quê? Porque ela, da mesma forma que a música, que o cinema, que o artesanato, ela cria cultura, ela gera comportamento, ela gera valor. Então uma roupa não é só um produto. Uma roupa é algo que tem uma história, que tem uma história por trás, que vai desde onde a Tamires está começando, né? Que quando a gente tiver um produto, daqui a um tempo, a gente vai poder contar a história dessas algueiras que coletaram essas algas, né? Regenerando um sistema oceânico, né? Que está tão afetado pelo impacto da crise do clima. Então, isso tudo para dizer que eu, durante muitos anos, décadas da minha vida, eu trabalhei nesse sistema que hoje em dia eu hackeio. O que eu faço hoje em dia? Eu sou coordenadora do Instituto Europeu de Design,
onde eu formo novas gerações de designers, a partir de novos conceitos, né? Então, eu falo, olha, você vai trabalhar numa empresa ou você vai criar um negócio. Então, se você criar um negócio, você não vai criar um negócio igual ao que já existe. Você tem que criar um negócio diferente, qualquer que seja ele, mas não é aquele que está ali no by the book, né, que a gente já conhece. Ou você vai para uma empresa, que eu acho válido também. Em janeiro a gente tem marcas muito fortes, como Parme, todo mundo que conhece, mas você tem que hackear. Vamos falar de moda, falar de sustentabilidade é importante sim, mas é o mercado. Para quem não me conhece, eu sou Francisca Vieira, eu fundei a marca Natural Cotton Cola. Hoje é um case de agricultura familiar que eu acredito que de sucesso. A Yamê já conhece, o Daniel conhece, só a Tami que ainda não foi lá. Mas é um trabalho para provar que a gente pode trabalhar assim com o algodão sustentável, é viável, consegue se fazer moda e consegue fazer uma moda de luxo. Esse algodão, como todo mundo já sabe, já nasce com coco, e nós tivemos e temos a sorte de ser do Nordeste e ter esse oásis que é o artesanato do Nordeste. A moça chegou aí no seu nome com 2 bolsas que eu já quero levar para casa. Isso, nós vamos lá. Mundo em moda de luxo, porque foi uma decisão política. Porque nós trabalhamos e trabalhamos muito para termos moda, de um jeito ou de outro, do jeito certo, do jeito errado, do jeito torto, mas a gente trabalha. Quem está aqui e que se dispôs a trabalhar com moda sustentável já merece um troféu. Então, isso é o que a gente tenta fazer. Chegar pegar toda essa riqueza que a gente tem, e aí vocês vão dizer, mas eu não vi nenhuma palestra que tem tudo isso, um monte de boneco aqui vestido. Porque para a gente falar de mercado, gente, a gente tem que falar de produto. E moda, que seja no Brasil, que seja na Europa, que seja nos Estados Unidos, se o produto não tiver o design e tem um encantamento, ele não desperta encantamento e desejo, fica difícil de ter mercado. Falar de sustentabilidade é abrir números, não é dizer eu pago bem para quem? Bem para o empresário, né, que está pagando pouco. Então, ele trabalha e me diz quantas horas, e a hora está lá, é feita em cima no mínimo do salário mínimo, que menos do que isso é exploração. A gente vai para a cena e da cena à tela é uma mesa que vai discutir relações híbridas entre tecnologia e artes da cena e como que isso internacionaliza, que tem super a ver com as rodadas de negócio que a gente fez hoje de manhã. E aqui a gente tá com a Ruizinha toda deitadinha. Bom, meu nome é Flávia, eu tenho formação, comecei como pianista clássica e depois de uma crise com o instrumento, eu queria fazer outra coisa da vida, então fui fazer comércio exterior, onde comecei a estudar economia, estudar aquelas coisas que a gente não estuda quando você é artista. E comecei a trazer tudo para o campo da cultura. Então, foi quando eu fui do palco para as coxias também, e desde então eu tenho tentado unir esses conhecimentos, trabalho muito com economia criativa, a gente fundou esse corredor criativo na Amazônia, a ideia é unificar os teatros como faróis de desenvolvimento sustentável da Amazônia urbana, trazendo assim desenvolvimento, fazendo mobilidade social com as populações periféricas e usando a arte como esse instrumento poderoso de transformação social com impacto climático. Porque não existe justiça climática sem justiça social. Oi gente, boa tarde. Bom, meu nome é Graziela Bastos. Comecei na arte através do balé clássico e a partir daí eu migrei para vários lugares.
sou formada em comunicação social, depois eu fiz mestrado em figurino em Hong Kong, e foi também onde eu migrei do backstage, que eu comecei a realmente me aventurar. Desde a minha tese, do meu TCC de graduação, eu entrei como diretora e comecei a pensar o teatro, ser uma pessoa criativa de teatro. Então criei 2 espetáculos em Brasília, super grandes e tal, e comecei a fazer esse lugar de migração também para o backstage. E aí, depois disso, eu volto de Hong Kong para São Paulo, onde eu fundo a minha produtora, junto com as minhas 2 sócias, e a gente começa a pensar, desde sempre, nosso mote, assim, era muito uma sustentabilidade nas artes cênicas para além do que tem por aí, que é Lei Rouanet, captação de recursos ou dinheiro direto através de leis de incentivo, de editais e tal. Então a gente sempre pensou no poder transformador do teatro, nessa ferramenta mesmo de mudança social que é tão poderosa. Eu comecei no teatro, então eu sou do teatro, comecei dirigindo, sou diretor. Integrei, fiz parte do Teatro Centro da Terra, em São Paulo, sou de São Paulo, onde fiz muitos espetáculos, e a grande maioria dessas produções foram espetáculos multimídia, vamos dizer assim, né? Que envolvia outras tecnologias, como o vídeo principalmente, e espetáculos bastante interativos, participativos, experiências que não eram dentro de uma sala teatral convencional. Com essas experiências, acabei fundando minha própria companhia, junto com meu parceiro, que é o Gustavo Vaz, que chama Ex-Companhia de Teatro, que a gente não fazia exatamente um teatro tradicional. Então a nossa pesquisa já vinha muito integrada com essa questão da internet. O primeiro espetáculo que a gente fez foi em 2012, era uma experiência que durava 20 a 30 dias e o público começava adicionando os perfis dos personagens no Facebook. Então tinha uma coisa de um chat com os personagens, eu posso contar aqui mais um pouco depois, e aí eu tendo encontros presenciais, em que a gente discutia muito essa questão do real ficcional, virtual, né, e presencial, né? Depois disso, eu comecei a participar muito do movimento político de teatro em São Paulo. Então, a gente fundou o MOTIM, que era o Movimento dos Teatros Independentes, que é uma pauta que eu me identifico bastante, assim, com os espaços teatrais, principalmente os independentes, né? E a dinâmica para funcionar de uma maneira organizada para vocês também vai ser a seguinte: a gente vai, a partir de agora, eu vou dar um tempo para cada um deles apresentar 5, 10 minutos para trazer um pouco cada um do que tem de experiência, da sua história, do que consegue agregar aqui. Como que a gente faz isso ser interessante? Eu acho que o bom lugar está aí. Porém, mas antes disso tem uma coisa. A gente não levantou a mão porque a gente tem acesso a teatro físico. Então eu acho que antes de tudo, existe um Brasil de um território indomável, uma quantidade infinita de municípios, que a quantidade de teatro não chega a 5% da quantidade de municípios no Brasil. Então realmente existe sim várias pessoas que vão querer ver o teatro filmado, independente até se está na qualidade, vai até passar por bem, porque não chega, né? A cultura não chega. Então, a internet, pela primeira vez na história do nosso país, a gente consegue dar uma capitalização e chegar até onde o que chegava às vezes era uma carroça mambembe, assim. E às vezes você tem aí por exemplo, a gente estava conversando até sobre isso ontem, um espetáculo que precisa de fosso. Um espetáculo que tem uma orquestra que precisa de fosso, quantos teatros cabem, né? A gente tem uma pesquisadora que levantou aqui no Brasil colonial, a gente tinha 190 teatros que cabiam uma orquestra e uma ópera no Brasil. Hoje nós temos 5 teatros que fazem óperas no Brasil. Eu já estou com a Flávia. Mas o que eu quero dizer é, não chega, exato. Então assim, casas de ópera, nós temos 5. Então não chega. Então o teatro digital, o teatro digitalizado ali, né, transformado numa linguagem audiovisual, pode ser muitas vezes a única possibilidade de contato com o teatro com a maioria do brasileiro. Não, é muito interessante isso que eles trazem, porque a gente consegue, inclusive, pensar nisso. Foi interessante que os dois trouxeram, né? Acho que para cada vez mais, então, a gente precisa também pensar em recurso técnico para a gente poder entregar aquilo que a gente quer, né? Porque acho que é realmente sobre isso que o Bernardo estava falando. Com uma nova
forma de fazer teatro, uma nova forma de trabalhar, você precisa adaptar esse material, suas ferramentas, entender como que você entrega uma melhor experiência e abre naturalmente com a internet a possibilidade de efetivamente entregar, criar essas novas soluções ao longo do tempo. Acho que isso é interessantíssimo porque a gente consegue trazer uma discussão muito pertinente para a mesa e avaliar, enquanto universo da cultura, como que a gente traz recurso financeiro, como que a gente traz recurso técnico, o que faz isso ser interessante. Então, óbvio, a gente muitas vezes, eu pessoalmente pensando em São Paulo, numa cidade com muito recurso, com muita estrutura, não teria tido essa visão de falar, 5% dos municípios brasileiros. Então a gente realmente precisa, como que a gente alcança esses outros, mas como que a gente, com os recursos técnicos novos, a partir da hibridização, consegue criar um conteúdo interessante. E pegando a fala dos dois, que eu acho super pertinente, as duas falas, o Amazonas tem um projeto que é um projeto que já virou projeto de Estado, não é mais projeto de governo, que é o Festival Amazonas de Ópera, que fez uma transformação ali no centro histórico de Manaus. Eu às vezes sou chamada até no exterior para falar sobre isso, porque o que acontece quando você pega o teatro? Cultura no Amazonas sempre existiu, mas o Teatro Amazonas era um teatro morto artisticamente, porque não tinha corpos estáveis lá dentro. Então era um teatro que abria quando tinha algum evento, alguma peça de teatro, seja de grupos do Amazonas ou não, ou gente de fora, mas ele não tinha vida própria. E a partir do Festival Amazonas de Ópera, foi a ópera que trouxe isso, criou-se orquestra, coro, hoje em dia são 7 corpos estáveis, 2 companhias de dança, uma orquestra de violões, uma big band de jazz. A gente tem um festival de jazz muito bom, temos festival de teatro, temos a ópera como a junção de tudo, abre para tudo também. E isso é um exemplo, assim, é um case que a gente conseguiu revitalizar o entorno do teatro, porque ele começou a ter essa vida própria, a gente começou a trazer jornalistas internacionais, o teatro ficou conhecido no exterior. Hoje em dia nós somos reconhecidos como o festival de ópera mais importante ao sul do Equador, já tivemos matéria em tudo que é revista especializada de ópera no mundo, inclusive revistas, coisas de fora do eixo operístico. E o Teatro Amazonas é hoje também considerado um dos 10 teatros mais bonitos do mundo. Nós acabamos de sair de uma formação aqui no Hub Cultural Porto Dragão e a gente viveu aqui um momento, um painel de mercado sobre diferentes frentes de desenvolvimento, tanto na música quanto no audiovisual. O nosso painel era da cena à tela, então está falando de diferentes experiências de hibridação nas artes. E a gente pôde conhecer muitas plataformas que estão aí sendo desenvolvidas e que já estão no mercado, como a plataforma Cultura Mais, que é do estado de São Paulo e que hoje está desativado, infelizmente, mas que reúne materiais de diferentes linguagens, recebe diferentes produtos do campo das artes visuais e que são exibidas por essa plataforma. A gente é muito inspirado por essa informação. Quero a rosa grega, eu peguei baião, para 2? Baião de 2. Ai, gente, olha isso, que delícia. Aí o vatapá de camarão. Quer quimbada ou só são? Pode tampar. Não, quer quimbada? Aham, sim, pra levar. Esse aqui é vatapá de camarão, gente. Tá ótimo, amor. Muito bom, a gente comeu de meio-dia, voltou aqui. Eu agora peguei o de frango, pra dar uma variada. Aí a gente tem uma carne suína, carne de sol e a calabresa. Tá, como é que é a carne de sol? Não sei se eu conheço. Desfiadinha, eu quero essa. É uma abelha. Uma abelhinha. Xerica. Ela quer carne de sol. Ela quer carne de sol. Mas a abelha gostosa doce, não salgada, né? E paçoca ou farofa? Como é que é a paçoca? A paçoca é a farofa com carne do sol pisada. Ah, tá. Então eu vou pegar a crocante, que eu já peguei a carne de sol. Aí eu peguei aquela de tio. Vai querer que pra viagem? Pra viagem. Agora partiu casa, né, gurias? Pra dar uma descansada, comer nossa comidinha.